e da oração. Nesta liturgia, queremos render graças a Deus, escolher o novo pároco desta paróquia de Nossa Senhora da Luz e São Sebastião em 2 encargos. O padre Clodoaldo Leite e Almeida Santos. Para tanto, vamos acolher desta Eucaristia Sua Excelência Dom Manuel de Oliveira Soares Filho e os demais sacerdotes aqui presentes. Convertei-vos e crede no Evangelho. Queridas irmãs e queridos irmãos desta paróquia, aqui nos Passos é com alegria que celebramos este domingo da nossa caminhada pascal, nos preparando para vivermos a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela Eucaristia, queremos agradecer ao Deus da vida, o dom de nossas vidas, a Deus pelos trabalhos vistos pelo Padre Edgar, podendo a vida a chegar a todo alvo e continuará a graça. Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Que a graça de Deus Todo-Poderoso, como Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu.
Doutor Ribeiro Soares Filho, bispo e pós-ímpos, professor de Deus e da Sé Apostólica, pelos presbíteros, fazendo saber, em virtude das necessidades espirituais e administrativas da paróquia de Nosso Senhor e São Sebastião em Eclesiásticos, tendo ouvido o Conselho Presbiterial e considerando nosso interesse de pastor. Primeiro, nomeamos para o exercício de administrador paroquial da referida o reverendíssimo Padre Clodoaldo Neto de Santos. Segundo, o exercício deste culto pastoral, o bispo Padre cumprirá tudo aquilo que lhe inspirar o reto zelo sacerdotal, de acordo com as normas canônicas, documentos de magistério e as diretrizes de rigor nesta diocese. Ordenamos que seja mesmo aplicada a ciência ao clero e aos fiéis da alma, sobretudo aos que estão diretamente ligados à paróquia em referência. Dado e passado a corrente diocesana, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano do Senhor de 2021, sob nosso sinal e selo de nossa chancelaria. Dom Manuel Ribeiro Soares Filho, bispo diocesano. Eu, Padre Clodoaldo Neto de Santos, creio que professo todas as verdades contidas no símbolo a saber. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido antes de todos os séculos. Deus e da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstanciado. Por Ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação de Deus. E se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria, se fez homem, e por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Retornou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado ao direita do Pai, e de novo vai vir em sua glória aos vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai, do Filho, e com o Pai e o Filho, que é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, una, santa, católica, apostólica, profetas do seu batismo, para a realização dos passos, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que é de vir. Amém. Confio em fé também creio tudo que é na palavra de Deus, escrita ou transmitida,
que é proposto como palavra de fé pela Igreja, que é em solene definição, que é pelo mais ordinário e universal. É um coisa igual a todas e cada uma das ações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja, a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, preste minha atenção como religioso acatamento, vontade e inteligência, as doutrinas anunciadas, quer pelo Romano Conflitos, quer pela conferência dos bispos ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Reconheçamos os pecadores e imploremos de Deus o seu perdão. Deus poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nós que somos tantos e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Além das intenções já mencionadas da Santa Eucaristia, coloquemos nas mãos de Deus toda a saúde do povo brasileiro, pelo fim da pandemia, pela chegada da vacina para toda a humanidade, pelo pastoreio de Padre Nacional. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus a Noé e a seus filhos. Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e vossa descendência,
com todos os seres que estão conosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da terra. Estabeleço convosco a aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas de dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Quarto nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando as nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tocará mais haver dilúvio, que faça perecer nas suas águas toda a criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, e de nos conduzir a Deus. Sua morte
na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos filhos na prisão, a saber, aos que foram obedientes antigamente, quando Deus usava de unanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, as poucas pessoas, 8, põem almas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pelo batismo, não serve para limpar, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundícia, mas é um pedido a Deus ter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está direito de Deus. Submetem-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Cristo. Agora, o pároco receberá das mãos dos seus o evangeliário, com o juramento de fidelidade, a missão lhe confiada, tendo sempre paz a palavra de Deus, um dos pilares do depósito da fé, juntamente com a tradição e o magistério vivo da Santa Igreja. Recebe este Evangelho Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em viva o que lês, em aquilo que crês, e procura realizar o que ensinas. Eu, Padre Clodoaldo Miguel Santos, ao assumir o ofício de pároco da paróquia da Saúde de São Sebastião, dessa Alberto Simples, a 2, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras ou em proferidas, quer em meu procedimento, grande diligência e fidelidade, esses ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, na qual, conforme as normas de direito, sou chamado a exercer meu ofício, a desempenhar meu ofício, que não foi conferido, guardarei fielmente o depósito da fé, pois que com fidelidade também explicarei. Quaisquer doutrinas, portanto, contrárias a este depósito serão por mim evitadas. E promover a disciplina comum de toda a igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão no Código de Direito Canônico. Questão, obediência, seguirei o que declaram os sagrados pastores, como autênticos mestres da fé, ou que estabelecem como orientadores da Igreja, e que obedecem de auxílio aos bispos diocesanos, a fim de que as ações apostólicas, acessíveis em nome e por mandato da Igreja, realizem em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus ajude os santos evangelhos e todos os irmãos. Amém.
está no meio, sinal. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito de Jesus para o deserto, e ele foi no deserto durante 40 dias. E ali, estava por Satanás, vivia em mais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou, e ver que Deus está próximo. Convertei e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Pai, Filho e o Espírito Santo. Reverendíssimo Clodoaldo Neto Santos, e mais sacerdotes que aqui eram, Padre Antônio Neto de Almeida, conhecido como Padre Montinho, Padre Reginaldo, responsável da pastoral presbiteral em nosso diocese, Padre Petrúcio Juvenal, que colabora com o Padre Clodoaldo nesta paróquia, Padre David, da paróquia de São Sebastião, e Padre agora paróquico em Nova da Conceição, lá em Água Branca, o povo de Deus, desta paróquia de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Saúde e São Sebastião. Vocês são chique, né? Tem dois padroeiros, né? É com alegria, então, nesta manhã, nos reunimos para esta Santa Eucaristia, agradecendo ao Deus da vida, pelo dom da vida que Ele nos deu, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para renovar este nosso compromisso de fidelidade a Ele. Dentro da caminhada quaresmal, nós temos esta oportunidade importantíssima e necessária de traçar os caminhos da nossa conversão. É uma palavra muito forte e também muito recorrente no tempo da quaresma. Não é que nós necessitamos conversão só agora na quaresma. A dinâmica, a metodologia da igreja nos convida a fazer do tempo quaresmal um caminho profundo, exigente, que é traçado pela oração, pelo jejum,
pela escola, exercícios quaresmais que provocam e devem provocar mesmo a nossa conversão. A liturgia desse tempo de alto, a liturgia da palavra, ela nos provoca e nos encaminha a esta oportunidade que nós temos de olhar para nós mesmos, né? Quer dizer, rever profundamente a nossa vida, em que eu devo mudar, qual a necessidade de eu rever o meu caminho e voltar ao caminho daquele que me criou. Eis, portanto, a necessidade e a proposta da Quaresma para nós trilharmos o caminho rumo ao pasto perfeitos com esta busca da conversão, claro, iluminados por esta palavra de Deus, e mais do que isso, abertos aos ensinamentos do Espírito Santo, nós buscarmos verdadeiramente a nossa conversão e necessitamos dos nossos pecados, né? Pedir a Deus que realmente tenha piedade de nós. A primeira leitura de hoje, nós somos convidados, assim como Deus faz uma aliança com Noé no passado, não da arca, mas depois Noé, a estas alturas, já saiu da arca. Quer dizer, Deus faz uma aliança com ele. Aliança. Aquilo que no dia a dia nós fazemos com alguém, com um amigo, um negócio que fazemos, ou um acordo que fazemos com alguém, ou uma compra de um objeto, e muitas vezes vamos pagar à vista e tem sempre um acordo. Quantas vezes vai pagar e quantas passadas, é um negócio. Né? Quando alugamos, tem as regras, e assim por diante. Deus faz como uma aliança. Que é uma amor. Agora, vejamos nós, como pode Deus, do alto da sua divindade, fazer uma aliança com Noé? Que em Noé ele faz uma aliança conosco. É assim. Agora, você pode dizer, mas como é que pode Deus querer fazer uma aliança comigo, um negócio, fechar o negócio comigo? Eu não tenho condições de corresponder para com Deus. É mesmo que um gigante querer fazer um negócio com um menino, medir as forças entre o gigante e o menino, quem é que é? Né? Mas Deus, do alto da sua misericórdia, ele justamente faz aliança com Noé. E nós vimos na primeira leitura hoje. Ele se compromete com Noé. Ele se compromete que não mais vai fazer dilúvio, não é? Ele faz aliança, não simplesmente com Noé, representando assim a humanidade, mas ele faz também uma aliança com a mãe natureza, aquilo que o documento Laudato Si, do Papa Francisco, nos convida a termos cuidado de Deus com a casa comum. A casa comum, o passo que nós vivemos, a natureza que Ele nos deu, a terra, a água, o mar, as árvores, né? O nosso cuidado com o espaço onde andamos na rua, nossos quintais. Deus faz uma aliança com Noé, mas também com todo esta mãe natureza que ele fez para nós, se promete.
nunca mais dilúvio. Noé? Noé, tão claro que eu estou falando sério, eu vou comer contigo, vou fazer um sinal, um arco. Todas as vezes que eu olhar e que ver é para demonstrar esse compromisso. Ele se compromete conosco. Ele quer, então, ser fiel a esta aliança que ele faz conosco. De um modo claro, para nós, na pessoa, seu Filho Jesus. Jesus, então, esta aliança dele para conosco de uma forma muito bonita e estupenda, pelo seu amor e a sua misericórdia por todos nós. E no Evangelho nós encontramos justamente, o Evangelista nos mostra Jesus, ele começa o seu ministério num momento não tão agradável, num momento de conflito, né? Depois da prisão de João Batista. É assim que Marcos nos apresenta o início do ministério de Jesus. Depois que João Batista foi preso, então Jesus diz: olha, não tem mais o que esperar. O tempo já se completou. E o reino de Deus está próximo. E aí vem o apelo para nós. O apelo da nossa caminhada quaresmal. Por isso, Deus e crer no Evangelho. É um convite. É a proposta que nós temos para trilhar as quaresmais. O deserto, lugar teológico apresentado a nós no Evangelho de hoje, necessidade de todos que foram chamados e que são chamados ainda por Deus. A necessidade do deserto, um lugar, um espaço, um tempo de aquecimento, um tempo de reflexão, um tempo de discernimento, um tempo de prova, um lugar para que eu possa decidir verdadeiramente a minha vida de cristãos. E Deus nos dá essa liberdade de criarmos e enfrentarmos os desertos de nossas vidas. Isso acontece na vida de todo cristão. Um tempo de vivimento para eu amadurecer a minha decisão, a minha fé, a decisão ao matrimônio, a decisão da vida presbiteral, a decisão como leigo engajado dentro da minha comunidade. Quer dizer, o deserto apresentado a nós neste dia dos Evangelistas Marcos é uma necessidade de todo e qualquer cristão. Nós precisamos do deserto, né? E nesse tempo quaresmal, nada melhor que diante de Deus. Esse tempo de deserto, 40 dias, o que é que eu preciso dar? Evidentemente que estas minhas ações, minhas indagações, não podem nem devem ficar apenas nesta boa intenção. Eu devo mudar, de fato, devo mudar, devo corrigir, devo fazer a conversão para voltar a Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, nos leva para longe
para com a minha vida. A prova deste deserto, o meu egoísmo, a minha arrogância, está cheia aqui, está dentro de mim, que agora eu quero mudar. A cuidado que eu tenho, a liturgia nos provoca essa mudança, né? Evidentemente, no deserto, o Cristo nos mostra que o próprio Jesus, no deserto, ele é para o Satanás. E nós não queremos, de forma alguma, nesta Santa Missa, negar a presença do mal no nosso caminho. Negar a presença do mal é sublimar o mal que está no nosso caminho, à nossa frente. E o Satanás, como diz o evangelista, ele não é sábio, não tem bastante esperteza. É claro que a seus pais encontrar caminhos dignos para que possam. A esperteza vai jogar do meu lado, em que eu vou me dar conta. É uma onda triste que nos ataca. O Satanás, com sua esperteza, não tem poder, mas tem força. É isso que nós devemos ter cuidado. Porque, como ele não tem poder, ele se aproveita da nossa fraqueza, do nosso descuido, para semear uma sementinha do mal, da desconfiança. Entre um casal, ele faz o quê? Semeia uma sementinha da desconfiança. Basta. Para ele basta. Ele sabe que se um dos dois alimentarem essa desconfiança, o casal vai pegar fogo. E é isso que o demônio quer. Ele é muito esperto. Repito, ele não tem poder, mas ele tem esperteza, porque ele só quer se dar bem. Ele gosta de ver a casa pegar fogo. Né? Ele deposita então uma sementinha da desconfiança dos amigos, entre um casal, entre um bispo, entre o Papa e a comunidade, entre a sua diocese e assim por diante. Ele vive de causar então esta divisão, ele gosta da discórdia. Quando essa torre de papel, aí ele se avisa, ele gosta, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, este tempo quaresmal, tenhamos cuidado, porque neste deserto da nossa vida, e que nós temos que tomar decisões a cada dia, bastante em prol da família, em prol do bem da família, da dignidade da família, da educação da família, da comunidade, da diocese, da sociedade, nós podemos ser envenenados pela discórdia semeada pelo poder, do ter e prazer. O demônio, então, sabe essas tendências que nós carregamos na nossa vida. Então, ele quer e nos provoca a demonstrar o nosso poder. Como vamos ter esse poder se o poderoso é nosso Senhor Jesus Cristo? É Ele que é o nosso poder. É Ele que nós depositamos a nossa confiança. É por Ele que temos. É por Ele que devemos viver e ser, e evangelizar, e testemunhar. É por Ele. O demônio, ele nos dá uma falsa impressão e muitas vezes nós entramos nesta, desculpa a expressão, nesta vaga. Então, que nesta caminhada quaresmal nós possamos
pedir a Deus esta sabedoria de crer a Deus, fiéis aos elementos da igreja, fiéis aos nossos pastores na paróquia, na diocese e na igreja como um todo, ao Francisco, ao nosso bispo, ao nosso padre, aos nossos padres, ao Evangelho, que é a nossa decisão, nossa vontade de caminhar neste deserto e assim vencer todos os obstáculos. Ultimamente, teve uma avalanche danada na igreja do Brasil, por causa da campanha da fraternidade. Eu vou falar só um pouquinho sobre isso, porque alguém se julga do direito de querer ensinar a igreja, aos bispos aqui do Brasil, como evangelizar. Eles não sabem como evangelizar. Quem se julga esse poder de saber. E por isso semeia uma ideia da desconfiança. Isso basta para o circo pegar fogo. Então, eu quero retornar ao povo de Deus desta paróquia, que este ano trouxe à Igreja do Brasil uma campanha da fraternidade que fala do diálogo em busca da paz. É uma coisa muito bonita e necessária. Todos nós necessitamos da paz. Cristo é a nossa paz. Isso que aqui na campanha da fraternidade. Cristo é. E a gente justamente da carta de São Paulo aos Efésios, porque a nossa paz, aquilo que era dividido, é uma novidade. Através do diálogo, construímos a paz. Esse é o sonho da proposta da campanha da fraternidade no Brasil. E nós queremos que isso aconteça, que Cristo seja a nossa paz. E para ser a nossa paz, a minha paz, a sua paz, eu preciso construir o diálogo entre eu e você. Para diálogo é necessário, no mínimo, que as duas partes tenham maturidade, que tenham equilíbrio. Porque se eu quero jogar com você e parto do princípio de que você está errado e julgo logo de estudar esse caminho. O diálogo compreende uma atitude muito serena, que é o falar e o errar. Enquanto um fala, o escuta. Enquanto o outro fala, aquele que ele escuta. Sem esta capacidade de escutar o outro, é impossível acontecer o diálogo. E isto inviabiliza a paz. Que nós, provocados nesta tenda tão bonito, todo mundo que vem da palavra de Deus, que nós necessitamos dele para que a paz aconteça na casa, entre esposo e esposa, entre a comunidade, na sociedade. Quantos conflitos e violências acontecem por falta do diálogo? É isto que deseja a campanha da fraternidade, que o diálogo seja uma ferramenta indispensável na nossa vida e no nosso dia a dia. Era só isso que eu queria falar neste instante. E concluo a minha fala colocando ao padre Clodoaldo, que assume agora a chamada Clodoaldo. Nós acabamos de ouvir aqui nesta celebração, ainda pouco recebendo o Evangelho, o bispo falou: vão neste Evangelho, tu podes construir o mensageiro pela sua consagração no dia da oração presbiteral.
transforma, viva as palavras do Santo Evangelho, ensina aquilo que crês e procura realizar o que ensinas. Que, Padre Clodoaldo, iluminado pelo Evangelho de Deus, o Senhor possa conduzir este povo de Deus, desta paróquia, com amor, com cuidado, com carinho, com zelo, assim como pede o próprio Jesus Cristo. Assim como nos pede o Papa Francisco, sermos pastores que cuidam da nossa vida pelas ovelhas, a nós confiada, sejamos então pastores que vamos ao encontro das ovelhas e de modo especial das mais necessitadas. Que o Senhor possa desejar esse seu coração, que possa conduzir, iluminar a palavra de Deus, fiéis, sábios das orientações do Deus nesta diocese, em comunhão com a nossa diocese, com a CNBB e com o nosso Papa Francisco. Então, a todo o povo de Deus, desta paróquia, de Deus graças, uma abençoada caminhada, da Quaresma, mas também depois da Quaresma, e sempre caminhamos juntos, como pastor, mas como ovelhas, obedientes sempre a nosso Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste momento, o novo Papa é rogado publicamente para manifestar sua missão e cooperar com o Bispo, trabalhando em comunhão com ele e cuidando com zelo da paróquia que está sendo entregue. Caríssimo Padre Clodoaldo, diante do povo que será entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometeste na ordenação. Queres desempenhar seu telegrafo como fiel cooperador da ordem episcopal, apresentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo. Queres celebrar com devoção e fidelidade aos ministérios de Cristo, para o amor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja, queres unir-te cada vez mais ao sumo sacerdote que se entregou ao de nós, e ser ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o mistério, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica. Quero uma graça aqui. Prometes respeito e obediência aos meus sucessores. Deus inspirou este bom propósito e te procura mais atenção. Recebe a chave da igreja, casa de Deus e nós, para que tome consciência do cuidado que deverá ter no material, símbolo da igreja viva, deverá edificar. Padre Clodoaldo recebe as chaves da igreja, ele cuida parte do povo de Deus que te ajuda, desempenha com verdadeira caridade e contínua alegria a missão de administrador, procurando
dar a Cristo o bom pastor, do qual constituído o Cristo. Entre os do Papa, está de administrar o batismo, fazendo das pessoas novos filhos de Deus, renascidos pela graça do Espírito Santo. Recebe os objetos de uso para o batismo dos novos filhos. Cuida para que a vida divina recebida neste sacramento cresça e se desenvolva mais no coração dos fiéis. Uma das tarefas mais importantes consiste em administrar o sacramento da penitência. Por meio deste sacramento, realiza-se a reconciliação dos pecadores com Deus. Recebe a escola ou para a administração do sacramento da penitência. Seja louco deste mistério que distribui aos pecadores as riquezas da misericórdia infinita do Senhor. A vida está os fiéis, é alimentada pela Eucaristia. Por isso, o novo pároco recebe o hábito sacrário e o abre, fazendo uma breve adoração. Lembra-te de que a Eucaristia é a fonte da cultura e da vida cristã, em que se realiza a vontade do povo de Deus e se completa como corpo de Cristo. Por isso, com todo cuidado para que a Eucaristia seja o centro de toda a ação pastoral e da vida na paróquia.
Graças e louvores se dê a todo mundo. Ao Santíssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, sempre. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos, a Deus, amigo da humanidade, cumpre sua promessa de fidelidade, deixando as preces confiantes, dizendo: renovai-vos, Senhor, em vosso amor todos. Renovai-vos, em vosso amor. Pelo Santo Padre Francisco e todo o clero, para que os fortaleçam e lhes dê inspiração para conduzir a igreja e para confirmar-nos na fé. Neste início da quaresma, rezemos ao Senhor. Renovai-vos em vosso amor. Pelos governantes da nação, nosso país, para que sejam fiéis administradores em prol do povo. Rezemos ao Senhor. Renovai-vos, Senhor, em vosso amor. A nossa comunidade, para que neste tempo da quaresma possa ir ao encontro dos necessitados, para e praticar as obras de misericórdia. Rezemos. Renovai-vos, Senhor, em vosso amor. O nosso novo pároco, Padre Clodoaldo, para que o Espírito Santo o fortaleça e o ilumine nessa missão. Rezemos ao Senhor. Renovai-vos em vosso amor. Por todas as pessoas que se sentem sozinhas nos seus combates em prol da fé, que Deus lhes deu o dom da fortaleza que nos permite ser irmão. Rezemos ao Senhor. Renovai-vos em vosso amor. Senhor nosso Deus, que fizestes aliança com a humanidade, concedei-nos a graça de buscar em vós a força contra as tentações, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Cristo, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Fazei a Deus que o nosso coração reste estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada passa por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Nosso coração está em Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justa e necessário, é a nossa restauração, damos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Deus nosso. Jejuando 40 dias no deserto, consagrou a observância quaresmal. Amando as ciladas do antigo inimigo, vou a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos de todos os santos, mas nos aclamamos cantando a uma só voz. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da eterna aliança, que será derramado por vós todos para a remissão dos pecados, para
fazer isto em mim. Eis o mistério da fé. Coisas vezes que comemos este pão e bebemos este pão, anunciamos, Senhor, a nossa morte e damos a nossa vida. Está dando agora a memória do nosso Filho, da sua paixão que nos salva e da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós fazemos menção de graças. Esse sacrifício de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa Olhai com bondade, oferta da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia. E considerando entramos com o corpo dos filhos, sejamos repletos do Espírito Santo, estamos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. fazer de nós um só corpo e só Espírito. Que faça de nós uma oferta perfeita, para passarmos a vida eterna com os nossos santos, a Virgem Maria de Deus, os nossos apóstolos e mártires, São Sebastião, Nossa Senhora da Saúde, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que em benefício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai a verdade à vossa igreja. Enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Manuel, com os bispos do mundo inteiro, e todo o povo que conquistastes. Atender às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reunimos, Pai de misericórdia, todos os filhos dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos dos nossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram da história, Padre Ronaldo Aloysio, Luciana Ortega e todos os que morreram na amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da glória, por Cristo nosso Senhor. Vamos saciar com nossa glória. Cuidais ao mundo todo bem, todo bem. Com Cristo em Cristo, a nós, Deus maravilhoso, com a unidade do Espírito Santo, toda a honra e glória, agora e para sempre. Pela sua glória, eu ousamos dizer, Pai Nosso Deus dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos
aguardando a vinda de Cristo Salvador. Vosso é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Pelos os nossos pecados, mas da fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso poder, a paz e a nosso Senhor Deus, o Pai e o Santo. Amém. A paz do Senhor. O amor de Cristo nos uniu. Deus, estirás o pecado do mundo, e sem piedade, Deus, estirás o pecado do mundo, e sem piedade, oh Deus, estirás o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. E nos converta assim, e creio firmes no céu.
Oremos. Ó Deus, que fazes com este pão que nutre a fé, a esperança e fortalece a caridade, dá-nos desejar o Cristo tão vivo e verdadeiro, que
viver de toda palavra que sai da nossa boca, Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito Salvador Jesus Cristo, Por ser sacerdotes santos, inflamados de fogo do amor, totalmente doados à edificação da nossa igreja. E vós, ó Maria, mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência sublime, socorrei-nos a todos os trabalhos que se encontraram. Virgem Mãe, Rainha de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio, suscitar as vocações sacerdotais e religiosas, e ai, segundo o amor de vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos do altar, santos delegados pastor do povo cristão, assim seja. Caros irmãos em Cristo, bom dia a todos. Quero saudar a todo o clero de presente e as demais autoridades, aos ajudantes do altar e a todos Deus aqui reunidos na pessoa de Vossa Excelência Reverendíssima Dona de Oliveira Soares Filho, Excelentíssimo Bispo Diocesano, Diocese de Nossa Senhora do Amparo, em Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas. Coração irradiante de alegria, foco a todos, para que em orações elevemos a Deus o nosso louvor e gratidão pelo dom da vida que nos deu e por este momento ímpar que se realiza na paróquia de Nossa Senhora da Saúde e São Sebastião. Padre Clodoaldo Neto de Almeida Santos, hoje o Senhor chega entre nós com uma missão, como tantas outras que já cumpriu. E o povo de Dois Machos, o povo da nossa comunidade, espera poder levar toda a vontade, toda a alegria em caminhar convosco. Queremos caminhar como um pastor que tenha, assim como Moisés, a vontade de abrir os caminhos de esperança para o povo de Deus. Estamos aqui à vossa disposição para abraçá-lo, apoiá-lo e juntos somar e multiplicar. Esse é o papel do povo de Deus. Uma paróquia sem sacerdote é como um barco sem rumo. Então, graças a Deus, nós temos 2 padroeiros, como o nosso bispo ainda há pouco. E quis Deus que tivéssemos também 2 sacerdotes. Já há algum tempo, e continuamos assim. O Senhor está chegando e estamos de braços abertos para acolhê-lo e para ouvir os seus ensinamentos, as suas orientações e ajudá-lo, porque o padre sozinho não pode fazer tudo numa paróquia. O povo precisa do padre e
precisa do corpo para caminhar. A caminhada, às vezes, apresenta alguns espinhos, mas é preciso que possamos juntos superar todas as dificuldades que aparecerem para um bem maior, para conversar um pouco, para uma caminhada rumo a Deus. E o Senhor, escolhido por Deus, foi enviado para esta finalidade. Estar conosco, sofrer conosco, se alegrar conosco. E nós estamos aqui para acolher, para dizer que vamos fazer essa caminhada com o Senhor durante todo o tempo que permanecemos aqui, sempre procurando aprender cada vez mais, a viver cada vez mais a palavra de Deus, que será semeada. O Senhor, como foi dito, é o mensageiro, é o novo mensageiro que chega em nossa paróquia para continuar nos ensinando, nos orientando, nos acalentando nos sofrimentos, e receba deste povo todo o nosso carinho, a nossa amizade e os nossos sinceros acolhimentos. Nós juntos trilharemos um caminho de conversão, de mudança na nossa vida. Que Deus nos abençoe e a partilha Padre Clodoaldo, esta é a sanidade. Que Deus abençoe o Senhor na sua caminhada junto conosco. Que Deus abençoe o Edgar na sua caminhada lá na sua paróquia nova, e que fortaleça, que o Espírito Santo de Deus dê a vocês e a todo o clero aqui presente muita coragem para enfrentar os espinhos de Deus. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Deus Cristo. Eu mando o Padre Zezinho, só lembrando um pequeno trecho, que eu vim lá no interior, onde a religião ainda é importante, lá se alguém passa na frente, se bem de Deus, e não se tem vergonha de ter. E eu vim mesmo no interior, lá São Francisco, perto de Quebrantura, foi lá que eu nasci, e lá tem e aqui também é um interior, e certamente as pessoas também têm esse respeito, têm esse carinho para com a igreja, para com os padres, para com a sua. E aqui não estamos no meio de pessoas estranhas, estamos no meio de pessoas amigas que professam a mesma fé e adoramos o mesmo Deus. Assim deve ser. Pois esta, a partir de hoje, é a nova família, a qual, sem dúvida nenhuma, penso que a palavra principal que vem à mente não é outra senão uma palavra chamada gratidão. Agradecer a Deus por esse momento importante na minha vida. Agradecer parte da minha família que aqui está. Agradecer as paróquias que tem aqui algumas representações. Maravilha, pessoa de maravilha, qual passei há 15 anos, pessoa que eu cuidava das flores, paróquia que eu há 9 anos. Agradecer a paróquia recentemente que eu fui paroquial, paróquia São Sebastião, tem algumas pessoas, o seu administrador, o Padre Marco David, está aqui agradecendo imensamente. E agradecemos ao nosso bispo por termos confiado em intercessão do povo de Deus. Agradecer aos meus padres que aqui vieram participarem e celebrarem.
Alguém perguntava, algum tempo atrás, se eu não salvo a memória, ao nosso bispo, quando ele estava para a Câmara dos Índios, qual o projeto, qual o plano que ele queria para a Palmeira. Ele disse: nenhum. Porque lá tem o seu plano, tem os seus ideais, tem o seu caminhar. Eu vou caminhar com o povo e Palmeira dos Índios. Faço minhas palavras, seu bispo, nós trazemos um plano, projeto. Porque aqui já tem um plano, já tem um projeto. A palavra de Deus, há muito tempo, aqui já foi plantada, está semeada pelo povo de Deus, pelos grupos, movimentos pastorais. Só vemos aqui, entre outras coisas, como falou o nosso padre irmão há pouco, cristianos, para somar. Que a comunidade pode esperar do alto. E o que é que fala do alto da comunidade? Uma reciprocidade, tudo, uma caminhada da igreja, na vivência, na prática da palavra de Deus. Devemos esperar um do outro, essa reciprocidade do amor, do bem, da dedicação, neste terreno tão fértil da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui foi semeada e frutos já são colhidos. Grupos pastorais, a própria palavra foi elegida, são frutos de uma semente boa que a comunidade foi semeada e que a comunidade está colhendo. Esse propósito nós temos de continuar a dos grupos, movimentos pastorais, amando, respeitando todos, ouvindo, dialogando, não detectando, mas conversando, olhando as pessoas, grupos e movimentos pastorais, ao povo de Deus. É isso que nós esperamos dar, é isso que a comunidade pode esperar para a individual. São essas minhas poucas palavras que são brotas da minha alma, do meu coração. Espero que esta nova família que arrancou hoje o abraço possa ser uma família que venha dar muitos frutos para a igreja, muitos frutos para a própria comunidade, também muitos frutos para o reino de Deus. Assim seja. E administrador paroquial, o padre Clodoaldo Neto,
no dia 21 do mês de fevereiro do ano do Senhor de 2021, sendo o sumo pontífice, sua santidade e Papa Francisco, nosso bispo diocesano, Noel de Oliveira Soares Filho, na igreja da paróquia Nossa Senhora da Saúde de São Sebastião, concede em 2 Riachos as notas em solene concelebração eucarística sob a presidência de Sua Excelência Reverendíssima Manuel de Oliveira Soares Filho, bispo diocesano, e padres concelebrantes, numerosa participação do povo de Deus desta paróquia e demais paróquias da diocese, tomou-se como administrador paroquial o reverendo padre Clodoaldo Neto de Almeida, nomeado desta data conforme provisão recebida pela Cúria Diocesana. Pelo Excelentíssimo Senhor Dom Manuel de Oliveira Soares Filho, bispo diocesano, por tempo determinado, conforme as prescrições do canônico Código 522. Após a saudação inicial da celebração, o bispo pediu um chanceler para fazer a leitura do documento de nomeação, provisão. Em seguida, o padre fez sua profissão de fé diante do público e de toda a comunidade paroquial. A liturgia da palavra. Na aclamação ao Evangelho, recebeu das mãos do bispo o evangeliário e proclamou o Evangelho, lembrando que uma das funções do padre é o anúncio da palavra. Na homilia, o bispo recordou as funções do padre na paróquia e dos fiéis da paróquia para com o padre. Após a homilia, o novo administrador paroquial renovou as promessas sacerdotais. O bispo lhe entregou as chaves, visitou o capelanismo, o confessionário e ambos para a capela do Santíssimo, para um momento de adoração. Em seguida, prestou o juramento de fidelidade e o bispo o declarou empossado como administrador da referida paróquia. A celebração seguiu de acordo com o rito da Santa Missa. Após a oração depois da comunhão, a comunidade paroquial proferiu a mensagem reunida ao novo administrador, padre Clodoaldo de Almeida. E este dirigiu suas palavras de pastor à comunidade e foi confiada ao pastoreio. O bispo agradeceu a participação de todos, apreciou os padres presentes, sinal de comunhão sacerdotal, e proferiu a bênção sobre todos os fiéis. Nada mais havendo, lá foi enviada a mesma lida e aprovada pelos presentes e assim. 2 Riachos, 21 de fevereiro de 2021.
Só agradecer ao povo de Deus desta paróquia e rogar a Deus as bênçãos sobre cada família, sobre cada paróquia, sobre as crianças. Né? Às vezes que eu vim aqui, eu sempre vi as crianças daqui, a presença muito bonita. Hoje eu senti as crianças, mas na próxima vez com certeza vamos, né? Que Deus abençoe uma caminhada juntamente com vocês, para que caminhem com fé, sendo fiel ao Evangelho de Jesus, rezando pelo Cristo. Eu peço a vocês a incluir o Cristo em vossa oração. Bom, é tudo que eu peço. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filósofo a alegria do retorno à casa. Amém? Amém. O Senhor Jesus, modelo de oração e de vida, vos guie na caminhada quaresmal, a uma verdadeira criação. Amém. O Espírito de sabedoria vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a Páscoa. Amém. Abençoe Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Paz e que o Senhor vos acompanhe.